bom dia a todos. Com muita felicidade que nós estamos aqui de volta, né, para conversar um pouco sobre o Evangelho, essa boa nova que Jesus trouxe para nós, que é através do nosso Evangelho segundo o Espiritismo também, né? Mas, antes de começarmos, convido a todos, né, para uma singela oração, para a gente harmonizar ainda mais aqui esse ambiente que já foi preparado para nos receber. Vamos agradecer a oportunidade e a condição de estarmos aqui reunidos em um local de luz que tão bem nos acolhe. Agradecemos nosso Mestre Jesus e espiritualidade que preparou esse ambiente e nos apoia sempre incondicionalmente. Que possamos assimilar o máximo que pudermos no dia de hoje e possamos sair daqui melhor do que entramos. Assim seja, graças a Deus. Pois bem, vamos falar desse capítulo 12, né? Amai os inimigos, né? Os vossos inimigos. Que o capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. E dessa vez, amai os inimigos, né? Então, quando a gente fala de perdão, de perdoar alguém, é difícil, né? Imagina amar os inimigos. Quanto é difícil, mais difícil até do que perdão. É evidente que está ligado diretamente ao perdão. Mas você, como diz aqui Jesus, amar o inimigo, né? Como assim, né? Amar o inimigo. Nós vamos explicar aqui o que é esse amar que Jesus nos coloca. Por quê, né? Amar parente, amar amigos, isso é fácil, né? Digamos assim, né? Amar quem nos quer bem é tranquilo, né? Usando aí um exemplo bem complicado, né? Mas Adolf Hitler também amou alguém. Ele amou a sua mãe, seus parentes, seus amigos, né? Então, assim, a pessoa, por pior que seja, ou menos evoluído que seja, ela sempre ama alguém, né? Mas amar quem não nos quer bem, esse é o nosso desafio. Esse é o nosso desafio, né? É você não querer mal a quem te quer mal. Então é isso que Jesus nos propõe, né? Amai os vossos inimigos. E amar ao próximo, perdoar o próximo, né? Seja ele quem for, é um gesto de caridade. Amar os inimigos é colocar esse gesto ainda mais em prática, né? É você ir fundo nessa questão da caridade. É você vencer barreiras internas suas, além de tudo, né? Não é apenas seguir, vou seguir os inimigos, ou vou amar os inimigos porque está escrito. Não, é uma barreira que você tem que vencer, procura vencer dentro da gente mesmo. E isso é muito difícil. Por pequenos gestos a gente se irrita quando alguém nos uma coisa, né? Mas, olha, você vê como é complicado. A gente fica às vezes remoendo o dia inteiro aquilo, né? Em vez de perdoar, amar, vibrar positivamente e deixar a coisa fluir. A gente fica, isso faz mal para quem? Para os dois lados. Faz mal para a gente, que fica remoendo aquelas coisas, e faz mal para o inimigo também, porque a gente direciona para ele uma energia que não deveria ser emanada, né? É um caminho duplo, de idas e vindas. Jesus, quando ele fala amar, nos diz ou nos ensina a amar os inimigos, né? É justamente isso que ele quer dizer. Não é a gente ter pelo inimigo o mesmo sentimento que nós temos pelos amigos. Evidente, quando a gente cruza ou encontra um inimigo, alguém que é contrário às nossas
as nossas ideias, olha quanto simples que é, não é apenas um inimigo, alguém que é contrário às nossas ideias, nós já julgamos não ser os nossos amigos, né? Quando a gente encontra esse tipo de pessoa que nos faz mal, um sentimento interno nosso acontece, né? Um sentimento de repulsão, de querer se afastar, o nosso coração bate diferente, né? A gente fica nervoso às vezes, né? Só pelo encontro. Então, Jesus diz o seguinte, que Ele nos quer dizer, quando Ele fala amar os inimigos, não é exatamente, como diz o meu amigo Marcelo, que está aqui presente sempre, não é convidar o inimigo para um churrasco, né? Não é fazer com que ele entre na nossa casa, porque o sentimento que existe entre as partes não chega a tanto, né? Precisa, neste caso, ter uma coisa que se chama ternura pela outra pessoa, e isto com os inimigos é difícil você ter ternura por alguém que é o seu, digamos, entre aspas, oponente em ideias, oponente em atitudes, em um monte de coisa. Então, e ternura requer confiança, então você não confia, né? Você não fica à vontade perto de alguém que, entre aspas, é seu inimigo. Porém, a lição é, né, não dirigir a essa pessoa más vibrações, não é dirigir a essas pessoas maus pensamentos, não é querer mal a essa pessoa, e isso acaba sendo para nós, aí neste caso, um pouco mais leve, né, esse fardo. É possível acontecer isso, né? Se acontecer alguma coisa contrária ao nosso bem-estar, né, digamos assim, neste momento fazer uma oração para que essa pessoa siga em paz, continue o seu caminho, e você assim vai também aliviando o fardo dentro de você, né? Não com orgulho, não é aquela coisa de se colocar acima dessa pessoa, como você sendo o correto, aquele outro sendo errado, não é isso. É simplesmente mudar a sua frequência de pensamento em relação àquela pessoa. Se ela está enganada, que ela encontre o seu caminho. Se você está enganado, que você encontre o seu também. E você só encontrará o seu caminho fazendo isso, perdoando aquela atitude, aquela pessoa. Isso é o amar que Jesus nos coloca. É não querer mal da outra parte. Não é chamar para a sua casa, não é isso, né? Nós nos sentimos bem ao lado dos que nos querem bem. Isso é fato, evidente. E não nos sentiremos bem ao lado de quem nos quer mal, porque são sentimentos que se repelem. Mas não deixemos de orar pelo irmão, que às vezes está enganado, às vezes está em desenvolvimento, como nós também. Por muitas vezes nós também estamos enganados, ó. E o que a gente quer quando a gente se engana? Porque nós cometemos erros também, ou não, né? Muitas vezes. O que a gente quer? Quer que a pessoa fique emanando as energias contra nós, né? Não, a gente quer que perdoe também, que a gente nos livre. Então vamos fazer a mesma coisa, né? Vamos vibrar pela pessoa que nos quer mal. Isso que Jesus diz, amai os inimigos. Não é exatamente, como diz, trazê-lo para o nosso seio familiar, né? É simplesmente tratá-lo bem, vibrar positivamente, como diz aqui. Observação: abster de atos e pensamentos que possam fazer mal a essa pessoa. Às vezes a gente você vê que não apenas vibração, é claro, atos que são muito mais enfáticos, né? Mas atos e vibrações. Deixa eu tirar aqui um bichinho aqui, tá aqui. Bom, deixa ela aqui, uma hora vai embora. E nós encontramos pessoas na nossa vida, né? E todas
algumas muito boas, outras nem tanto, e nós também às vezes nem somos tão bons para aquela pessoa, enfim. E todos esses encontros, né, de todos os encontros, tem um que é o acaso. Não tem um, porque Deus não erra, Ele não comete enganos. Então as pessoas que entram na nossa vida têm algum sentido, né, para nos ajudar, né, imediatamente, para nos fazer crescer, e outros até que às vezes são provas para a gente. Provas para quê? Para a nossa paciência, para o nosso gesto de amor e de caridade. Então assim, não existe enganos. Às vezes a gente pensa assim, fica questionando Deus, né? Por que aconteceu isso comigo? Por que eu fui cruzar com essa pessoa? Simplesmente, né, era para ter sido, porque não, nada é por acaso. Então nos preparemos para isso, estejamos preparados, coloquemos a nossa paciência, a nossa resignação, a nossa fé em ação também. Isso é um gesto de caridade. Nós temos milhões de motivos para sermos indulgentes com as pessoas, com todos, conosco mesmo também. Por quê? A maldade, ela não é um sentimento permanente, ela não dura para sempre, né? Uma hora o bem vai vencer. Então não se preocupem, sejamos indulgentes com as pessoas. Elas estão no caminho, não no mesmo que o nosso às vezes, ou como eu falei, nós não estamos às vezes no mesmo caminho que ela, nós estamos enganados, né? Então a gente se engana como os outros se enganam. Então perdoemos, amemos, sejamos perdoados e amados, né? E para concluir o tema, às vezes a gente pensa sempre naquela questão da pena de morte, né? Nossa doutrina não encara a pena de morte como uma solução. Por quê? Porque a vida continua. Você punir alguém de não continuar essa vida é deixar que essa pessoa tenha a oportunidade de se redimir, ou de se continuar redimindo, mesmo que ela continue errando, né? A gente não tem o direito de ceifar a vida das pessoas, como nós também não temos o direito, esse é o maior das penas, de tirar a nossa própria vida, né? E o que quer dizer isso, né? Eliminando a pessoa não elimina o mal, não elimina a desavença. Como a vida continua, essa desavença continuará, né? Como é que a gente se livra das nossas desavenças, dos nossos inimigos nesse sentido? Perdoando, amando, não querendo eliminar ele. Isso é temporário também, né? Não sei se vocês assistiram o filme do Divaldo, né, do Divaldo Franco. Ele tinha um obsessor de muitos anos, né, séculos atrás, né? E ele não entendia porque aquela pessoa, aquele espírito ficava ali obsediando ele, enfim, né, querendo o mal a ele. Quase, inclusive, ele acaba, né? Desculpa, vou dar um spoiler para quem não assistiu, né? Quase ele tira a sua própria vida por causa daquele espírito, né? E era uma questão do quê? Falta de amor, falta de perdão, né? Entre eles, neste caso, o desencarnado. Como não houve o acerto entre eles, o desencarnado continuava ali atrás dele, não havia o perdão entre as partes, né? E o que aconteceu, você vê como Deus escreve as histórias perfeitamente, né? Começa a história, o perdão entre eles, quando Divaldo recebe um bebê na porta da casa, né? Que ele acolhia os bebês. E quem era esse bebê? Tinha sido a mãe do obsessor. Então começa ali uma história de quê? De redenção, de perdão, né? E o obsessor, ele fica tocado por aquela ação, que aquela ação passa ele a sentir uma simpatia. Difícil ainda de ser vencido, mas começa ali uma história de amor entre as partes. Ou seja, a partir dali, provavelmente ele não terá o mesmo sentimento de ódio ao Divaldo. Isso vai diminuindo até que o amor entre eles seja restabelecido. E aí, eternamente, esses laços não serão mais, não terão mais esses gestos. Então, gente,
Não adianta nós querermos nos livrar dos nossos inimigos nessa forma, né? Querendo que ele desencarne. Nos livremos amando ele, perdoando. Esse é o gesto. Então a indulgência não é só entre nós, a indulgência entre nós e os desencarnados, né? Até porque muitos, às vezes não, com certeza temos espíritos aqui neste momento, né? Nos ouvindo, nos assistindo. Isso serve também para a espiritualidade. Aos espíritos que nos amem e nos perdoem, e assim comecemos uma história diferente entre nós, né? É desse gesto que Jesus nos fala, né? Pagar o mal com o bem, sempre pagar o mal com o bem. Givaldo, quando recebeu a mãe daquele espírito obsessor e tratou aquele ser com carinho, começou ali uma história diferente entre as partes. E é assim que temos que fazer: pagar o mal com o bem sempre, amando os nossos adversários. Pois bem, era isso que eu teria para passar para vocês. Vamos encerrar aqui então com uma oração para que a gente possa seguir. Antes disso, desculpe, deixa eu ver. Tem alguns minutos ainda. Eu queria ler uma lição aqui, já estava me esquecendo, do livro Vivendo o Evangelho, volume 1. Esse livro é do espírito de André Luiz, escrito psicografada, né, por Antônio Baduí Filho. Então ele pega as lições do Evangelho segundo o Espiritismo, vários itens, inclusive, uma por uma, e André Luiz nos passa uma lição. Eu queria ler rapidamente aqui para vocês. Eu sei que nós estamos aqui no limite, mas gostaria de ler para vocês essa lição, que é o 145, Proposta de Paz. Diz assim, há situações constrangedoras que são verdadeiras bofetadas no nosso rosto, né? Resposta mal educada, cumprimento não respondido, favor negado, grosseria no trânsito, olha como existe, hein? Aceno ofensivo, gesto de desprezo, fisionomia irônica, comentário ríspido, riso de dúvida, palavra de descrédito, acusação falsa, infidelidade no compromisso, desconfiança do amigo, indiferença do companheiro, insinuação maliciosa. São casos comuns da nossa vida. E ele conclui assim, o tapa na cara, explícito ou camuflado, é sempre desafio humilhante, que mobiliza os instintos mais profundos para o contra-ataque imediato. A gente quer, às vezes, né, nos vingar, né, com a mesma ferramenta, enfim, né? Entretanto, Jesus te convida à prudência e à tolerância. Claro que o Mestre Divino não sugere que exponhas inerte às agressões, não é isso. Apenas recomenda que tuas atitudes não sejam declarações de guerra, mas revelem tanto quanto possível proposta de paz. Olha a conclusão: não há dúvida de que apanhar é ruim. Contudo, na perspectiva espiritual, na nossa perspectiva, bater é pior. Bom, muito obrigado. Vamos lá para a nossa oração. Vamos agradecer nosso Mestre Jesus e a espiritualidade que nos acompanha. Agradecer ao Centro Espírita Paulo de Tarso, que nos proporciona esse espaço de luz preparado para que possamos estudar juntos, todos nós, e consigamos colocar em prática o que aqui sempre possamos receber. Que possamos voltar para os nossos lares em paz, e que essa paz chegue àqueles que cruzarem o nosso caminho e os que estiverem nos aguardando em casa. Assim seja, graças a Deus.